E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bioeugênesis. Eu sou o Mário Bartolomeu e antes de assistir essa videoaula do professor, eu te peço um favor. Subscreva agora mesmo no nosso canal, coloque um like no vídeo. Não esqueça também, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque lá nós estamos a publicar muitas curiosidades. Então, seguindo você ficará muito mais bem informado. Não esqueça também de baixar o e-book que foi disponibilizado gratuitamente desta videoaula. Todas as informações estarão disponíveis no link da descrição do vídeo. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Bioeugênesis. Eu sou o professor Alfredo Kisanga Muluta. Hoje vamos falar sobre a divisão da matéria. E ao longo dessa aula vocês terão a oportunidade de aprender o que são substâncias puras e misturas. Também vamos apresentar o diagrama de mudanças de estado. Conforme tivemos a oportunidade de aprender na primeira aula de química, a matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço e possui uma determinada massa. Mas ela está dividida em duas partes, que são substâncias puras e misturas. Misturas de quê? Mistura de substâncias. Então, estamos a rodar em volta de substâncias. O que é uma substância? É qualquer espécie de matéria que possui partículas com propriedades próprias. Elas podem ser substâncias puras, simples ou compostas. Uma substância pura é aquela composta por apenas uma unidade. A unidade, conforme tivemos a oportunidade de aprender na primeira aula de química, é a menor parte de uma substância que possui propriedades próprias. A unidade carrega as características de toda a substância. Vamos falar então sobre as substâncias simples. Já sabemos que são aquelas constituídas por uma única unidade, mas uma simples é o quê? É aquela em que a unidade é composta por apenas um único tipo de átomo. Vamos dar aqui um exemplo. O O2, que é o gás que nós respiramos, é constituída simplesmente de moléculas de oxigênio. Temos também uma botija, por exemplo, de hélio, por exemplo. Um gás nobre, que não pode se juntar com nenhum outro tipo de molécula, nem com ele próprio. Também é uma substância pura, simples. Vamos falar agora das substâncias compostas. É aquela em que a unidade é composta por mais de um átomo. Temos que ter dois, tem aquelas que têm 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos falar aqui, temos aqui um exemplo da água, H2O. Temos aí uma garrafa d'água. A unidade da água é a molécula de H2O. Mas, só que a sua unidade possui hidrogênio e oxigênio. Então, por isso, ela vai ser chamada de substância composta. Vamos falar agora de mistura. Vimos que mistura é quando temos duas ou mais substâncias. Misturas. A água, que é uma substância, misturada, por exemplo, com sal. Se nós olharmos no interior dessas substâncias, nós vamos ver que ela possui 3 unidades. A molécula de H2O, podemos dizer assim, vamos encontrar os íons sódio e os íons cloreto. Então temos mais de 1, 2, 3, 4 unidades. Aí vamos chamar de mistura. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, conforme nós conseguimos observar aqui. As misturas homogêneas, conforme vocês devem saber, aprenderam nas classes anteriores, é aquela composta por apenas uma única fase. As heterogêneas apresentam 2 ou mais fases. Um exemplo de mistura homogênea é a água misturada com sal. A pessoa não consegue dar conta onde está a água e onde está o sal. Então é uma mistura homogênea. Já as heterogêneas são aquelas que possuem 2 ou mais fases. Uma mistura, por exemplo, de água com óleo. Você consegue dar conta, até é visível a superfície de separação. Você consegue dar conta que a água é essa e o óleo é esse, porque elas não se misturam. Tá, colegas? Mas é necessário que ponhamos algo em mente. Quando nós olhamos para uma substância, com um aparelho simples como o microscópio óptico, nós conseguimos notar
superfície de descontinuidades ou duas fases diferentes, então essa substância certamente vai ser uma substância heterogênea. É o caso do leite. Com microscópio, um aparelho simples, nós conseguimos notar que existem dois tipos, ou conseguimos notar que existem duas fases diferentes. Então, ela é uma substância heterogênea. Então, no próximo quadro, depois desse, vamos falar um pouco sobre o diagrama de mudança de fase. Então, fica ligado, vamos falar aqui agora. Temos aqui, então, os três estados básicos de agregação da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido nós vamos chamar de fusão. O do líquido para o sólido vamos chamar de... E do líquido para o gasoso vamos chamar de... evaporização. Do estado gasoso para o líquido vamos chamar de condensação. E do estado sólido para o estado gasoso, vamos chamar de sublimação. O processo inverso podemos chamar de ressublimação ou simplesmente sublimação também. Basicamente, assim, temos o nosso diagrama de estado. Colega, deixa eu dar aqui só uma nota rápida. A vaporização, né? Dentro da vaporização nós podemos encontrar três elementos: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um processo que acontece no meio ambiente. Nós sabemos que quando algo está vaporizado, as moléculas do líquido vão se transformar em gás. Então, na evaporação acontece no meio ambiente, sem intervenção humana, é algo instantâneo, é algo natural. Já a ebulição é um processo em que o líquido tem que atingir primeiro, ou seja, a substância tem que atingir primeiro o seu estado de ebulição. Isso assim vai acontecer um processo mais violento do que a evaporação. Já a calefação, aí a violência desse tipo de vaporização aumenta. Quando, por exemplo, um exemplo de calefação, que é um processo mais violento, é quando nós colocamos, por exemplo, uma gota de água numa chapa extremamente quente ou superaquecida, muito superior ao seu ponto de ebulição. Aí vai acontecer uma calefação. Então, é basicamente assim que acontece. Terminamos aqui com a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistir às nossas aulas. Por favor, não se esqueça de meter um like, muito importante para nós. E vamos voltar na próxima aula para vos trazer mais conteúdos. Obrigado.